Isaías, no capítulo 61. Não sei se você notou, essa festa do céu, ela está relacionada com o ser ovelha de Jesus Cristo. E o Ministério de Recepção então preparou aí essa sua caixinha, tem aí desenhado a ovelhinha, simbolizando, escrito Igreja Bíblica de Eliabe, simbolizando, né, as ovelhas que fazem parte do aprisco de Jesus Cristo, nessa parte que é a Igreja Bíblica de Eliabe. Dentro você vai ver as balinhas coloridas que simbolizam festa. Amém? Amém. E aí, nesse esboço está os versículos que nós vamos ler. Vai ter o texto, eu vou ler alguns versículos que não estão aí, mas está tudo relacionado a esse texto. Então, esse texto de Isaías, no capítulo 61, eu quero que você entenda a respeito desse texto. Esse texto, Deus está usando o profeta Isaías para profetizar a respeito de uma salvação que viria para o povo, que estava prestes a ser revelada. Então Isaías, usado por Deus, ele traz esta profecia, que diz assim, a partir do versículo 1: Eis que o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar do que estão de coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, e um manto festivos de louvor em lugar de espírito abatido. E eles serão chamados carvalho de justiça, plantação do Senhor, para a manifestação do esplendor da sua glória. Amém? Louvado seja Deus. Esse é um texto onde há uma promessa de Deus para mim e para você. Amém? Que viríamos a crer mais tarde. E aqui Deus está falando que um dia iria acontecer algo, que Deus iria enviar alguém, que Deus iria enviar um Salvador, e o principal tema que Deus fala aqui é que Ele viria para fazer algo, Ele viria para mudar a situação das pessoas, Ele viria para modificar o estado em que as pessoas viviam. E aqui Ele está dizendo que Ele viria para anunciar a salvação aos pobres e trazer para os pobres a riqueza que há no Evangelho. Ele diz aqui que Ele viria para libertar aquelas pessoas que andam, ou que andavam, ou que estavam oprimidas, aquelas pessoas que estavam presas em tristeza, pessoas que estavam andando angustiados. Ele viria para trazer libertação às pessoas que eram prisioneiras da escuridão. E hoje nós vemos esse quadro dia após dia. Nós presenciamos pessoas que estão nesse estado, pessoas que precisam de salvação, pessoas que andam abatidas, pessoas que andam angustiadas, pessoas que são prisioneiras das trevas, pessoas que carregam um espírito de depressão, um espírito de enfermidade, pessoas que andam com a vida amargurada, pessoas que são escravas de vícios, pessoas que estão de todos os lados pressionadas pelo príncipe das trevas, que é Satanás. E aqui o que Deus está prometendo é que chegaria um tempo, aconteceria algo, Deus enviaria alguém que tiraria as pessoas desse estado. Amém? Só que o interessante é que eu falando isso aqui que acontece, é algo que já não deveria acontecer mais. Porque lá em Lucas, no capítulo 4, Jesus ele está na sinagoga e é dado a ele a oportunidade de falar a respeito da Bíblia. Naquele tempo era um rolo. E Jesus então ele pega o Velho Testamento, ele se assenta na cadeira de Moisés
profecia de Isaías. E aí ele está declarando: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me enviou para curar, Ele me enviou para libertar, Ele me enviou para anunciar salvação, Ele me enviou para tirar. É interessante o tema principal que ele anuncia aqui: para tirar a tristeza e colocar alegria. Ele fala aqui, porque naquele tempo, quando uma pessoa estava triste, eles tinham o costume de se vestir de pano de saco e de derramar cinza sobre a sua cabeça em sinal de tristeza. Mas Jesus, aqui nessa profecia, Isaías está falando: ele vai tirar as cinzas e colocar agora uma veste de louvor e de alegria. Ele vai tirar o que seja essa doença moderna, a depressão, quantas pessoas de espírito angustiado, quantas pessoas com a vida amargurada. Há uma promessa aqui, que chegaria um tempo que tudo isso iria acabar. E quando Jesus está ali, ele lê esta parte do Evangelho, ele repete o que está escrito ali em Isaías, mas tem um detalhe. Depois que ele lê, diz que ele enrola novamente, ele se levanta daquela cadeira e ele declara o seguinte: hoje se cumpriu esta palavra no nosso meio. Hoje se cumpriu esta profecia. O que Jesus estava dizendo ali: já não há mais motivo para as pessoas andarem nas trevas, já não há mais motivo para as pessoas andarem em depressão, já não há mais motivo para que as pessoas sejam escravas de vícios, já não há mais motivo para as pessoas andarem perdidas, porque eu vim para anunciar o ano aceitável, o tempo aceitável da salvação. E esse tempo é agora. Glória a Deus. Mas talvez você pergunte: pastor, mas por que ainda há pessoas nesse estado? Por que ainda há pessoas em depressão? Por que ainda há pessoas que, ainda que fazem parte da igreja, estão tristes? Por que muitas pessoas não vêm para a igreja? Porque muitas pessoas preferem continuar escravas. Se você prestar atenção no texto, diz que ele veio para pregar boas novas àqueles que têm um coração quebrantado. Ele veio pregar as boas novas àquele que está pronto para receber. Ele veio pregar as boas novas para aquele que deseja receber. Tanto que João 1, no versículo 12, diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, eu e você, foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus, todos aqueles que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus? Então dê um aplauso para ele. Oh, glória a Deus! Você não precisa mais andar perdido. Você não precisa andar mais como se estivesse com cinza sobre a tua cabeça. Você não precisa andar mais em tristeza, em depressão. Você tem motivo agora para colocar um sorriso no teu rosto. Interessante, sempre, quase todas as vezes que o presbítero Marcinho sobe aqui, a primeira coisa que ele fala: o povo de Deus é um povo alegre. Quase todas as vezes. Só que muitas vezes mas será que ele fala isso aqui e ele não tem nenhum motivo de tristeza? Claro que tem. Será que ele não tem luta para falar isso? Claro que tem. Mas acontece que a alegria do Senhor, ela nos fortalece para enfrentar as lutas e para sair vitorioso. Por isso, fala para o irmão que está do seu lado: coloque sempre um sorriso no teu rosto, porque a salvação já chegou. Glória a Deus. A profecia já se cumpriu. A salvação do Senhor já chegou até nós, igreja. Sabe o que significa isso? Qual a pior coisa que pode acontecer? O que mais nós viventes tememos? A morte. Mas sabe o que significa dizer isso? Que a salvação já está no lucro e você vai começar na sua vida a maior festa que você já participou, que é a festa na presença de Deus, a grande e eterna celebração
que nós teremos. A Bíblia diz que quando Jesus vier, ou quando você partir daqui, nós estaremos para sempre com Ele, numa grande e eterna celebração. Há pessoas que acham muito a gente fazer 3, 4 festas, né? Por ano. E a Bíblia diz que no céu vai ser festa para todos sempre. Glória a Deus. A Bíblia diz que um dia você vai estar sentado na mesa, o próprio Deus vai estar presente, que Jesus vai estar te servindo. Oh, maravilha. Você já imaginou isso? Isso é real, porque a profecia já se cumpriu. Mas eu quero estar indo no tema e falar rapidamente sobre aquilo que é o tema, Lucas no capítulo 15. Eu vou ler a partir do versículo 1. Aí no seu esboço só está o versículo 6 e 7, né? Então olha só que algo tremendo que está acontecendo aqui. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei os censuravam, murmurando: este saúda e se mistura com as pessoas desqualificadas e ainda partilha o pão com elas. Foi então que Jesus propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca daquela que se perdeu até que a encontre? E assim que a encontra, coloca-a por sobre os ombros, cheio de júbilo, e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que, da mesma maneira, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Amém? Então Jesus ele está reunido e em volta dele se reúnem pecadores, prostitutas, gente de má fama, e os fariseus então, eles começam a censurar, eles começam a criticar. Se esse homem fosse santo, ele não se misturava com essas pessoas. Se ele fosse o Filho de Deus, ele não estaria comendo com esse tipo de gente. Como que ele se mistura com essas pessoas? E Jesus então, ele faz essa declaração. Uma outra passagem, ele diz: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. E aqui Jesus está falando, é por causa dessas pessoas que eu vim, é para aqueles que necessitam que eu vim, é para os pecadores que eu vim chamar justamente os pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar os justos, porque há mais festa no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 que não necessitam se arrepender. E nós como igreja precisamos entender isso, porque esse pecador que se assentou do lado de Jesus, sou eu e é você. E da mesma forma, um dia nós nos assentamos e nos arrependemos pela primeira vez. E o que Jesus está dizendo tem dois sentidos. Primeiro, que aqueles que estão se arrependendo, aqueles que estão chegando agora, os pecadores, aqueles que necessitam de arrependimento, que necessitam mudar de vida, há mais festa no céu por eles do que por nós que já tomamos a decisão há anos atrás. Ou seja, por que nós temos motivo para fazer festa? Por que eu associei o aniversário da igreja junto com o batismo? Porque nós temos um motivo real para poder fazer festa. Porque pessoas desceram as águas, se arrependeram pela primeira vez, e hoje há muita festa no céu. Glória a Deus, aleluia. Há mais festa no céu pela vida do Daniel do que pela minha vida. Há mais festa no céu pela vida da Rita do que pela vida da pastora Inês, que nós já cremos há muito tempo. Amém? Por isso a festa, vocês que batizaram hoje, a festa hoje é por sua causa. Oh, aleluia. Nós estamos celebrando para toda a igreja, mas a festa que está acontecendo nos céus e que dá motivo para a gente festejar com mais alegria, é que mais vidas durante esse tempo foram salvas,
se arrependeram pela primeira vez e fazem parte hoje da família de Deus. Amém? Amém. Jesus também, ao dirigir aos fariseus, ele está ironizando os fariseus, porque eles se achavam santos, eles se achavam o dono da verdade, eles se achavam perfeitos. Então Jesus está ironizando: olha, há mais festa nos céus por eles que estão aqui ao meu redor, pecadores, do que por vocês que se acham justos. Por isso, a vida de arrependimento é uma vida constante, que nenhum de nós possamos achar como os fariseus, que já somos perfeitos, que já somos bons, mas que nós a cada dia possamos nos arrepender, colocar a nossa vida no pó, diante de Deus, reconhecer que não somos nada, para que a cada dia Ele possa nos exaltar, porque a Bíblia diz: os exaltados serão, os humilhados serão exaltados, mas aquele que a si mesmo se exaltar, ele será humilhado. Todos os dias, eu que sou pastor, vocês membros, líderes, presbíteros, precisamos reconhecer tudo que eu sou dependente da graça de Jesus Cristo sobre a minha vida. Eu não mereço nada, eu não sou merecedor dele me salvar, eu não sou merecedor de cura, eu não sou merecedor de libertação, eu não sou merecedor de assentar à mesa com ele, eu não sou merecedor de viver para sempre no céu, mas pela graça dele, ele me fez ovelha do seu aprisco, e ele festeja comigo, e o motivo de haver eterna celebração nos céus é porque um dia ele me salvou. Glória a Deus. E todos nós um dia vamos nos reunir. Hoje nós estamos aqui celebrando como uma parte do corpo de Cristo. Um dia Jesus vai vir buscar a igreja, e nós vamos nos reunir, todas as igrejas dessa cidade que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, todas as igrejas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Tóquio, de Paris, de Angola. Nós nos reuniremos, encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor, numa grande e eterna celebração. Aleluia. Num lugar onde não há mais choro, não há mais pranto, não há injustiça, não há depressão, não há doença, não há mais morte, porque todas essas coisas passaram e tudo se fará novo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Esse é o motivo que nós temos para poder festejar, mas nós devemos ser ovelhas do aprisco do Senhor. É o texto que está aí, o último texto, de João, no capítulo 10. João no capítulo 10. Olha o que está acontecendo aqui. Um homem, Jesus cura um cego. Olha o contexto, que tremendo. Jesus cura um cego. E aquele cego, ele começa a dar testemunho. Ele começa, as pessoas estão acusando, dizendo que Jesus não é um homem de Deus. E aquele cego, ele começa a dar testemunho. Onde ele vai, na sinagoga, ele começa a dar testemunho. Se ele não fosse um homem de Deus, como poderia ter me feito um bem tão grande? E ele está anunciando Jesus. E sabe o que acontece? Ele é expulso da sinagoga. Mas quando ele é expulso da sinagoga por anunciar o que Jesus tinha feito, Jesus o acolhe como ovelha. Você agora não tem mais uma religião, porque a sinagoga se praticava uma religião, mas agora você é ovelha do meu aprisco. E aí, no capítulo 10, a partir do versículo 1, e eu vou terminar e vou orar com esse texto. Em verdade, vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Jesus chama você pelo nome. Ele te conhece pelo nome. Graças a Deus. Às vezes nem o pastor sabe o teu nome, mas Jesus sabe o teu nome. Amém. E te chama pelo teu nome. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Aleluia. O teu pastor sempre vai à tua frente, preparando o caminho para você. Talvez você saiu de
diabo planejou te matar naquele dia, planejou que você sofresse um acidente naquele dia, planejou que aquele dia o teu casamento fosse destruído, planejou que acontecesse alguma coisa com o teu filho, mas o teu pastor foi na frente preparando o teu caminho. Glória a Deus. Não o teu pastor de Bíblia, o teu pastor Jesus. Glória a Deus. Ele vai diante de você. Amém. Glória a Deus por isso. Aí ele continua. Todavia, ele continua aqui. Vai adiante delas e elas o seguem. Às vezes, por que às vezes dá tão errado? Porque ele vai adiante, mas nós não nos seguimos. E aqui está falando, o pastor vai adiante delas, mas as ovelhas, aqueles que são ovelhas, seguem o pastor. Por quê? Porque reconhecem a sua voz. Quem é ovelha, reconhece a voz do pastor. Quem é ovelha, Jesus, eu não sinto que Jesus está indo adiante de mim, os meus caminhos têm dado tudo errado. Você tem ouvido a voz do teu pastor? Você sabe que cada vez que um presbítero sobe aqui para pregar, é o teu pastor falando com você, é Jesus falando com você, e você tem seguido a voz dele. Muitas pessoas, ao invés de seguirem a voz do pastor, se rebelam contra a voz do pastor, e aí diz, os meus caminhos estão dando errado. Mas você tem seguido, cada vez que você abre a Bíblia para ler, o teu pastor está falando com você, você tem ouvido a voz do seu pastor, porque ele vai adiante, mas as ovelhas o seguem, porque reconhecem a sua voz. E olha que tremendo, todavia, de modo algum seguirão o estranho. O problema é que tem muita gente seguindo estranhos, tem muita gente ouvindo vozes estranhas. De modo algum seguirão o estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranho. Ovelha não conhece vozes estranhas, mas conhecem a voz do pastor. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que ele estava falando. Sendo assim, Jesus lhe disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Porque o ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, para que as minhas ovelhas tenham vida. Glória a Deus. E a tenham em plenitude, em abundância. Amém. Louvado seja Deus. Se você é ovelha, esta promessa é para você. Amém. A palavra que eu deixo hoje, em primeiro lugar, que nós possamos tomar posse da profecia de Isaías, porque ela já se cumpriu. Não há mais motivo para lamento, para choro. Às vezes eu ouço pessoas pregar: Jesus tem uma contenda contra a igreja. Não é tempo da gente ficar alegrando, é tempo de chorar. Não, a profecia se cumpriu e agora é tempo de alegria, porque a salvação já foi revelada. Em segundo lugar, vamos continuar provocando festa no céu, anunciando o Evangelho que salva, para que no próximo ano não seja aqui 13 pessoas, mas talvez 30, 40, 50 pessoas, porque não? Amém. Fazendo com que haja festa no céu. Mas isso depende daquele que tem o Evangelho, pregar o Evangelho. E o último lugar desse texto aqui é que você seja ovelha, que você não ouça as vozes estranhas, que você não ouça o estranho que vem balbuciar palavras no teu ouvido, que você aprenda a ouvir somente a voz do teu pastor. Eu não estou hoje falando do pastor da igreja, estou falando do pastor Jesus. Aprenda a ouvir a voz do teu pastor, aprenda a ouvir o que ele diz para você na palavra, quando você lê. Aprenda a discernir o que ele fala para você através do altar. Deixa de ouvir a voz estranha, porque se você agir assim, ele está prometendo: qualquer pessoa que entrar por mim, porque eu sou a porta, entrará, sairá, encontrará pastagem. Ou seja,
andará em paz e em segurança. Porque o ladrão, o diabo, ele vem matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Seja ovelha. Fala para o irmão que está do seu lado, seja ovelha. A palavra de Deus diz que quando Jesus vier, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Sabe o que significa isso? Muitas vezes, dentro das igrejas tem bodes. Muitas vezes no meio do povo de Deus tem bodes. Mas ele vai vir e ele, não nós, vai separar as ovelhas dos bodes. Pergunta para o seu irmão, você é bode ou ovelha? Não tem uns bodão aí não, né? Aqui só tem ovelha do aprisco de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, amém? Então aprenda a ouvir a voz do pastor, para que você ande em segurança, para que os planos do diabo não sejam frustrados na tua vida, e para que o teu pastor te dê vida em abundância. Dê um aplauso para ele agora. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos celebrar e exaltar o Teu santo nome. Muito obrigado porque a promessa se cumpriu. Ela não ficou só na promessa. Jesus veio e anunciou o ano da salvação. Esse é o tempo da salvação. Muito obrigado porque hoje nós temos motivos para festejar, porque um dia o Senhor nos salvou. Obrigado porque hoje mais pessoas foram salvas através desse ministério, através da atuação desta igreja nesta cidade. Por isso podemos fazer festa. E eu quero orar, Senhor, para que o Senhor nos dê coração de ovelha, ou que o Senhor, ó Pai, nos faça realmente ovelhas, porque a ovelha ouve a voz do pastor. O pastor chama a ovelha pelo nome, e ela ouve quando é chamada. Se há pessoas aqui que não têm ouvido a sua voz, Senhor, faça delas ovelhas. Elas seguem o seu pastor, porque elas sabem que nele tem segurança. Se há pessoas aqui que têm andado perdidas, procurado um caminho e não conseguem encontrar, Senhor, faça dela ovelha. A ovelha, de modo nenhum, ela ouve o estranho, ela não dá ouvidos para as vozes estranhas, porque ela só conhece a voz do pastor. Se há pessoas aqui ouvindo vozes estranhas, faça dela ovelha. Se há pessoas aqui sendo roubadas, destruídas e até mortas pelo ladrão, por Satanás, faça dela ovelha. A ovelha ouve a voz do Senhor. O Senhor, o pastor, vai à frente delas, prepara o caminho delas, livra elas do perigo, desfaz as armadilhas que estão armadas para elas, protege as ovelhas dos perigos e as coloca em segurança. Faça de nós ovelhas do teu aprisco, Senhor. Faça de nós ovelhas que verdadeiramente te seguem e que ouvem a tua voz. Eu oro por isso, Pai. Eu oro para a tua igreja, eu oro por mim, que possamos juntos andar em unanimidade, que possamos juntos, Pai, a cada dia tomar posse dessa promessa que já se cumpriu, e que possamos anunciar a salvação, para que mais e mais ovelhas façam parte do teu aprisco. Nós oramos por isso, Pai, no poderoso nome de Jesus.